Bom, dando continuidade a essa série de vídeos sobre o modo existencial, o modo de vida e os mecanismos de poder, cabe a questão sucinta, talvez para fechar com chave de ouro todos esses mecanismos que eu coloquei no título. O que capitalistas, liberais, neoliberais, o que o capitalismo, liberalismo, neoliberalismo, esse conjunto, esse grupo, teria a ver com os socialistas, com a esquerda, com marxistas, com comunistas? Aliás, de todos esses grupos é o mais complexo, né? E o que teria a ver também com a direita e com conservadores, conservadorismo, fascismo, enfim, ou neofascismo, nazismo, toda forma de truculência mais explícita. Do ponto de vista da existência, considerando a ética do Spinoza, considerando a potência do Nietzsche, que está no Zaratustra, na vontade de potência em vários outros momentos, e a própria iconoclastia do Nietzsche, e considerando as experimentações pessoais, existenciais, criativas, indispensáveis e os próprios escritos do Arthur. Esses três formam uma espécie de tríade que depois o Deleuze e o Guattari vão pegar e em vários momentos vão juntar, né? Brilhantemente, o que merece mais destaque no meu Platôs e sobretudo o texto tão percussiente Como Criar para Si um Corpo Sem Órgãos, que merece ser lido. Ora, a gente tem visto nesses vídeos, eu tenho falado, sempre esbarrado na seguinte questão. Os mecanismos de poder, e esses três grupos que eu coloquei são mecanismos de poder, como todo mecanismo de poder, eles atuam através de uma lógica dominante, e isso, Ocidente e Oriente quase já não tem mais distinção, né? De certa forma atuam assim, mas sobretudo no Ocidente. A partir do momento em que Platão diz que esse mundo é uma cópia, né? Menor, uma cópia, rebaixado, de uma esfera maior, o mundo das ideias, o ideal. Essa mentalidade depois é apropriada pela moralidade cristã, medieval e até nos dias de hoje, que coloca também um ideal, todo um conjunto de ideal de Deus, de inferno, de céu, de perfeição e tal. E depois se encontra nas próprias ideologias e no conjuntos e nos sistemas políticos todos. Muito bem. É tirado do presente a nossa força potente, imanente em si e colocado em uma forma exterior, num objeto exterior. Isso todos os filósofos que eu citei diagnosticaram muito bem. O que eu vou tentar fazer aqui é esmiuçar isso em cada um desses grupos. Então, para os capitalistas, para os liberais, neoliberais, que falam tanto em livre iniciativa e em livre mercado, que não tem nada de livre iniciativa, nada de livre mercado, do ponto de vista da existência, é um estreitamento de espírito, na verdade, na medida em que é vendida uma série de regras e normas e atuações para você ter sucesso. Ou para você ter o carro do ano, ou para você ganhar X por mês. Se você seguir esse conjunto de normas, você pode até conseguir. Quer dizer, há sempre uma recompensa. O sentido transcendente, o ideal, o modelo, não faria sentido se não desse alguma recompensa para a gente. Pode ser questão de dinheiro, pode ser uma questão bem sólida para nós, ou até uma questão de prestígio, de status, de aparência. Ora, então, aqui eu já estou com o Arthur
com Deleuze e com Guattari. À medida em que eu invisto nisso, que eu acredito nisso, que eu busco o ideal, que eu não experimento aqui, que eu perco as chances da potência imanente, a chance de criar acontecimento, a chance do presente, do acontecimento, eu perco esse tempo e já estou no futuro, e invisto tudo isso no futuro e acho que o que está atrás disso é felicidade, é bem-estar, é status, eu já fui capturado. Meus órgãos, aí que está o corpo sem órgãos, meus órgãos foram capturados como função, como utilidade. Eu já me descentralizei totalmente. Já coloquei toda a minha potência lá fora. E aí entra Nietzsche também e o Spinoza. Ora, mas isso me dá prazer, tem uma recompensa, tem um empoderamento. Você está rebaixado, você busca o empoderamento. Então nós buscamos todos esses modelos ideais. São vários, né? Na sociedade capitalista, como que seria o corpo? Há um corpo perfeito aí? Não sei. O modo de existência é X, você tem que fazer isso, isso, isso. É um conjunto de regras, né? Então não há nada de livre, não há nada de liberdade. É um conjunto de regras fixas, bem rígidas, aliás. Econômicas, financeiras, trabalhistas, não sei. Tudo isso. Que te recompensam, te dão um empoderamento, te recompensam. Mas é um prazer que não é um prazer verdadeiro. Não é o prazer, por exemplo, de Spinoza. E isso eu vou pedir um segundinho que eu vou procurar justamente a expressão que Spinoza usa do prazer. Então, é justamente um desejo, como em todos esses outros grupos que eu vou mostrar aqui, um desejo que busca o objeto exterior e que mata o desejo, ao invés de intensificá-lo. Por isso que é um prazer, digamos assim, efêmero. Inclusive que está muito atrelado a consumismo, então é completamente insatisfatório mesmo. Porque o desejo que intensifica, ele é uma conquista. Ele é um efeito de composição da potência, não do empoderamento. Porque o Spinoza, ele classificava a alegria real de contentamento íntimo. Uma alegria que é ativa, ela é variação da própria capacidade de existir, em que ela aumenta a capacidade de existir na relação com o outro, né? Em que eu sou a causa plena inteira desse aumento da capacidade de existir e me preencho de alegria e intensidade. Ao contrário, justamente, de colocar isso fora e ter que juntar para conseguir, segundo normas e parâmetros. Então, isso está ficando cada vez mais claro, né? Como nós somos constantemente descolados da realidade. Como é que isso é investido no segundo grupo? Da esquerda, por exemplo. Como eu disse, é uma questão muito complexa. Há várias esquerdas. Voltando, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei do Kafka. A carta ao pai do Kafka, né? O Kafka disse para o pai:
Não, você quer que eu seja como você, que lucre, que isso, que aquilo, que tenha uma utilidade. Na verdade, você não é livre, você não é autônomo, você não tem autonomia nenhuma. Você é um escravo da economia, um escravo da burocracia. Você não é autônomo. E o Kafka tem isso muito presente na própria vida, né? A necessidade da literatura da escrita, ao ponto de no dia seguinte tem que acordar de manhã e ele não queria aquilo para ir no escritório de burocracia. Ele queria escrever, queria se a potência dele estava na escrita, era um desejo do Spinoza, um desejo do Nietzsche, um desejo do Arthur que se realiza no próprio acontecimento, entendeu? Não fica idealizando, fantasiando. E ele escrevia cartas e mais cartas para as mulheres, basicamente duas principais, né, da vida dele, sobre o matrimônio, né? Para ele também é um mecanismo de poder. Ele seria ele mesmo? Esse ele mesmo também é uma questão muito complexa, mas em falta de melhor expressão. Se casasse, ele estaria com a sua potência plena? Ou também seria capturado? Então isso que cabe para falar para os empresários, para os capitalistas, para os que defendem Estado mínimo, que no outro vídeo eu também desmistifiquei Estado mínimo, que não é a máxima liberdade necessariamente na medida em que fica tudo aberto às predações monopolizantes do capital. Quer dizer, o capitalismo é um conjunto de sistemas e de regras também. Não é livre assim apenas. Financeiras e econômicas, né? E ali, aliás, com uma série de problemáticas de desconsiderar o cultivo do homem, do humano, em favor de lucro, de números, algoritmos e números, né? E técnicas e cursos profissionalizantes e tal, e lucro apenas, né? Então, será que é livre mesmo? A pergunta que fica é o quanto eu sou realmente autônomo ou não? O quanto eu sou escravo desse sistema? O quanto ele me capturou? O quanto eu não faço uma prática de mim, de experimentação? O quanto eu não ajo no meu presente? E o meu desejo, o desejo pleno, né? Isso está em Spinoza, está no Deleuze, está no Nietzsche, está no Arthur, no Guattari. Não precisa necessariamente de um objeto, ele se realiza em si mesmo. Em que medida eu amplio a capacidade da minha existência? Será que eu não sou escravo? Agora a esquerda. Como eu falei, é um assunto complexo, porque geralmente comunista é aquele que pensa num conjunto social que substituiria o capitalismo, né? O marxismo e tal. Há muita complexidade aí. E socialista geralmente é aquele, entre aspas, que dialoga ou aperfeiçoa o capitalismo, né? Tudo isso nasce ali com a Revolução Industrial, capitalismo, tal, marxismo, comunismo, socialismo. E há um socialismo democrático que se aperfeiçoa depois da Segunda Guerra para ajudar todas as consequências trágicas da guerra, né? Mesmo com a melhor das intenções, pensando em justiça social, em ampliação de direitos, em economia solidária, mesmo com as melhores das intenções generosas, a esquerda faz um trabalho fantástico, tem conquistas fantásticas que, vez ou outra, são desmanteladas, né, pela direita. E o melhor do socialismo, se eu posso dizer assim, e o melhor do capitalismo é quando ambos se encontram. No entanto, há em ativismos e militância de esquerda uma prática muito comum de soltar aí como se houvesse um mal no mundo e na humanidade, e só quando isso e aquilo existir, só quando houver um comunismo, só quando houver um socialismo de fato, assim, é que seremos felizes. Só quando
você fizer isso, isso e isso, é que você vai ter sucesso no capitalismo, né? E você vai ser bom quando você tiver esse bem de consumo, quando você trabalhar assim, porque aí você merece, porque aí já está tudo capturado. E na esquerda isso é muito pernicioso também, porque mata as chances do presente, lança sombra sobre o presente. Então estamos numa época terrível, nada vai dar certo, e assim, assim, assim mesmo, e nada dá certo. E nós somos capturados. E aí você se torna um guerreiro, um ativista, um militante, fundamentalista. É nisso que tem a ver com o terceiro grupo, da direita, dos conservadores, da moralidade cristã, das normas, até das leis e dos direitos dos juízes e do judiciário e de advogados. Porque é uma mentalidade básica que circunda todos esses sistemas. Eles nos capturam como se fôssemos função, utilidade para eles. E aqui eu estou sendo bem anarquista mesmo, embora o anarquismo também tenha, muitas vezes como a prática de esquerda, lançar sombras sobre o mundo e dizer e idealizar uma outra coisa. E a ideologia de esquerda é muito forte, né? Por mais interessante que ela tenha, veja, tem coisas interessantíssimas nesses sistemas todos. Eu dispensaria a direita os conservadores, mas há coisas interessantes no capitalismo, há coisas interessantes no liberalismo, neoliberalismo, e há coisas interessantes na esquerda. Mas em que medida isso é pernicioso? Cerceia, mata as chances do presente, diz que somos menos e oferece um empoderamento. E aí as revoluções, né, da esquerda, empoderar para... Bom, Stalin teve aí e matou toda uma vanguarda e um monte de gente, assim como o nazismo, que não tem nada de socialista. Está nesse terceiro grupo, que eu vou falar daqui a pouco. Mas pegando ainda a esquerda, o Nietzsche viu isso bem, dos comunistas socialistas. Primeiro que para ele não se pode interferir na individualidade. Mas para ele o mais essencial é que há esse platonismo, esse objeto, esse futuro, essa esperança, essa promessa. E o presente já está todo sacrificado. O seu desejo, Spinoza, Nietzsche, Arthur, Corpo Sem Órgãos, Deleuze e Guattari. A ética do Spinoza, a potência do Nietzsche. E o Arthur, segundo a ótica do Deleuze e do Guattari. O meu desejo imanente em mim se amplia cada vez mais através da potência e do acontecimento. Eu, você, nós como efetuadores do tempo e do acontecimento. E como uma criança que faz o castelo de areia e destrói, não simplesmente com uma motivação de destruir porque tá tudo ruim, não sei, e insatisfeito, mas nessa própria intensidade de criar, fazer de novo um castelo, de novo e de novo, a gente vai se quebrando, vai se desconstruindo, vai se reconstruindo, vai se transcriando, se recriando, se criando, né? Através de uma intensidade, através da própria potência. Não é um desejo transcendente, é imanente. Não é que ele não rebaixa, ele traz para fora a potência mesma presente. A direita e os conservadores fazem isso de uma forma muito direta também, não tem complexidade. É toda a moralidade religiosa. E todas as implicações que eu também não vou elencar porque o vídeo já está quase 20 minutos, mas que o Nietzsche viu muito bem. A culpa que é colocada, o medo que é colocado, um monte de coisa que é colocada e um ideal. Você tem que ser assim, assim, assim. Família tradicional brasileira, que já é uma piada, porque família é uma... A partir do século XX para cá, é uma outra coisa. Mudou o conceito de família. É tudo hipocrisia. Porque não há pai de família tradicional que não seja adulto, que não tenha sido adúltero. Então é uma hipocrisia.
Mas é sempre o modelo, é sempre o ideal. Perceba como isso rouba você, faz você escravo. E te dá recompensas, né? De status, de bom cidadão, de moral e tal. Os pastores, os padres, os moralistas, os conservadores gostam dos rebanhos. Com a pior das intenções, inclusive perseguindo, sendo nazista, fascista mesmo, totalitário, autoritário. Porque também essas figuras de poder, elas também estão atoladas existencialmente. Elas também são presas, prisioneiras do ideal. E então isso vem através dos séculos, né? Existe uma norma, mesmo jurídica, que é tudo ficção. Se você fala para um Lacan que é ficção, ele acha que não, porque aí vimos a psicanálise também é um outro sistema que o Deleuze e o Guattari vão criticar. Porque também é um sistema que tenta medicar o paranoico, o louco, o próprio Arthur, né? E tenta organizar, colocar também uma forma, uma centralização do eu. Quando o Arthur diz, podem me amarrar, porque não há coisa mais inútil do que um órgão. É o homem livre, né? Leiam o Deleuze e Guattari para... Aqui eu estou sendo bem sucinto. Recapitulando, dizendo de novo, então existe uma forma platônica, externa, descolada da realidade, que não é a realidade, é uma ficção inventada, montada. Falam que você é imperfeito, que você é impuro, que você é pecaminoso, que você é isso, que você é aquilo, e que se você fizer isso, aí sim você vai conseguir chegar lá, através do modelo. Às vezes você pode até conseguir. No capitalismo isso é muito explícito. Você pode conseguir. Mas você não vai se realizar completamente. Você não vai se realizar completamente porque o plano da existência não tem nada a ver com o plano material necessariamente. Né? Então, em que medida eu sou escravo? E nós somos cúmplices, né, desses sistemas constantemente. Em que medida eu sou escravo? Em que medida eu sou autônomo? Destruindo esses sistemas, ou transmutando, transvalorizando eles constantemente numa imanência em mim, né? O Spinoza fez isso muito bem, quer dizer, nós não somos análogos a Deus, diz o Spinoza. Existe uma unicidade que é múltipla. E ele, panteísta, né? No seu panteísmo, Deus é Deus, quer dizer, há um Deus como própria potência, todos nós somos, não é descolado. Como é que, como diz Nietzsche no Zaratustra, olhei no fundo de tudo e não vi outra coisa senão vontade da potência. Como é que a vontade se encontra na própria potência e na própria efetuação de acontecimento? Sem moral, sem regras, sem formas platônicas, sem modelos. Como é que, assim como Arthur, eu construo vários corpos sem órgãos, de pulsações desejantes, de intensidade, onde eu crio um deserto em mim e eu povoo esse próprio deserto. Como é que, aí o Deleuze citando o Heiner Miller, acho, Henry Miller, como é que eu me drogo sem droga? Como é que eu me embriago com água? Como é que eu crio um corpo sem órgãos? E não de qualquer forma, aí entra a ética do Spinoza. Gente, a partir desse investimento existencial, e eu vou fazer mais vídeos sobre isso, esse vídeo foi bem específico para falar desses mecanismos de poder, através desse investimento filosófico, ou melhor, porque filosofia também pode ser
uma estrutura organizada, né? E não nos interessa mais estrutura organizada, nos interessa a potência, a efetuação no tempo. Como é que eu me livro disso? Quer dizer, primeiro eu preciso identificar constantemente. Segundo, é preciso se livrar das obrigações e das normas que esses mecanismos de poder nos colocam. E não ter medo das consequências. Não ter medo das consequências. Porque essas instituições, esses mecanismos de poder são tão perniciosos que eles fazem com que a gente acredite veemente que sem eles nós não conseguiríamos nos perpetuar, nos efetuar, através dos filtros da política, através do filtro capitalista, econômico, através do filtro moral, cristão, religioso, evangélico. Não, eu sou eu. Há um desejo em mim, imanente. Eu consigo me efetuar assim. E uma atuação assim é capaz de pôr em xeque todas essas coisas. Veja a transmissão radiofônica do Arthur, né, que enfrentou censura, repressão. Então, como diz o Deleuze e o Guattari, no meu Platôs, como criar para si mesmo um corpo sem órgãos. A transmissão, a experimentação do Arthur é política, é corporal, é biológica, é política. Não vão deixar você experimentar no seu canto nenhum desses mecanismos de poder. Então, se livrar das obrigações, se livrar das recompensas, esse é o mais difícil. E ter essa potência. Sentir o ímpeto que isso traz, que foi castrado durante séculos, até no nosso DNA, eu diria. Não só no inconsciente, no nosso próprio DNA. É a potência que vem. Não, você vai ficar endemoniado, vai pro inferno, você vai ficar louco, você vai virar um criminoso, você vai virar um vagabundo. Tudo para nos conter, né? Só que é aí que tá a força. É aí que a gente se efetua. Que nem uma criança, né? Constantemente. É o Nietzsche, né? Os 3 estados do espírito no Zaratustra do Nietzsche. O camelo que diz eu devo, eu obedeço. O leão que diz eu quero, que deseja. Mas só o leão, ele poderia até virar escravo do seu desejo. Tem a criança que diz sim. E que aceita cada acontecimento e acontecidos da sua existência. E brinca com eles. Então é um jogo, né, de potência, de intensidade, de pulsações desejantes. É política. E essa é a grande política para o Nietzsche. A política da potência. E não tem nada de egoísmo e individualismo necessariamente, porque nós não somos apenas seres individuais, não somos apenas seres egoístas, não somos apenas seres... não somos apenas identidade, nós somos dobras de tempo, potência. Nós somos isso, nós sentimos isso constantemente. E na medida em que eu me diferencio e me singularizo, necessariamente eu estou em relação. Então eu contemplo o coletivo, as diferenças e o comum. Será que nós um dia vamos parar de nos enforcarmos, parar de bater com o burro na água e ir de encontro com isso? Com cautela, não se pode ficar pensando nem entrando nesse tipo de pensamento, porque ele se torna um mecanismo de poder. Os budistas mais interessantes veem essas coisas, né? Medita sobre a forma, e meditar aqui não é num verbo que necessita necessariamente de um sujeito. É o zazen, né? Não precisa de verbo. Medita, aquilo vai se apagando.
vai se apagando até você ter uma atenção plena, ou um satori, uma iluminação, uma pequena iluminação. Né? E tem os koans budistas japoneses milenares que também tentam, através da deslógica, de uma deslogificação, ter esse satori, essa pequena iluminação do que está por trás da forma. Atrás da forma e da não forma. Né? Que nem diz um mestre zen budista, acho que é o Dogen, fundador da tradição zen budista, o que há atrás do pensamento e do não pensamento. Quer dizer, todo esse meu vídeo tem a ver também com semiótica e com signos. E a nossa relação com essas coisas, a nossa transmutação e transvalorização constante dessas transcendências externas para uma emanência própria, onde o desejo atua e se preenche em si mesmo, constantemente, intensamente, como a figura de uma criança. Eu me empolguei demais, espero que quem tenha chegado até aqui tenha gostado. Eu tenho feito vários vídeos a respeito, vou fazer outros. Só que, então, identificar isso, não nos rebaixar, tratar as consequências, por mais dolorosas que sejam, como um tempero mais excitante, que me fortalece, que nem diz o Nietzsche, né? O que não me mata me fortalece. E o que tem de bom nisso, eu amplifico, não fazendo como nesse tempo cronológico, capitalista, lógico, profissionalizante, cotidiano, de instantes efêmeros que não me preenchem, né? Apenas pensando nos resultados. Não, eu alargo o tempo, eu intensifico o tempo, né? Eu curto cada instante como um grande momento. Kairos, que é o que eu falei em outros vídeos. E avalio bem as recompensas, será que elas vão me amplificar isso? Vão amplificar minha autonomia ou vão me escravizar? Então é uma prática de si, constante, criativa. Farei outros vídeos a respeito, acho que esse está bem colocado. É interessante, só para finalizar, que a desmistificação desses mecanismos de poder, ela traz uma coisa que, pelo menos em mim, no meu peito, que é sair e que ficou contida. E aí esses mecanismos nos mostram os extremos. O drogado, o louco, o demoníaco, que é o que eu já tinha falado. Aí vem o Deleuze e o Guattari e dizem prudência. Prudência. É preciso ter prudência, não tem nenhuma moral. Ou como ser, ou como deve ser. Prudência, saber dosar a experiência, a experimentação de si. Para quê? Para você não ter um ressentimento. Para que isso não te destrua, não destrua a sua própria potência. Entendeu? Então não é que o modo como os terapeutas, muitos psicólogos, psicanalistas agem, sem falar nos psiquiatras, que eu acho tão deplorável a atuação de usar remédios. Enfim, depende muito do caso também, mas de certa forma é sempre conter, sempre estruturar. Corpo sem órgão não está pensando na estrutura, no órgão, na organização. Então é uma atitude anarquista existencial. É dosar, é a prudência, experimentar em si e na própria potência desejante no desejo. A intenção desse vídeo era apenas problematizar esses mecanismos de poder. Eu acabei me estendendo falando sobre alternativas. Acho que isso é válido também. De qualquer forma, os mecanismos de poder estão sempre tentando nos utilizar nosso pensamento, nosso espírito, nossa alma, se você quiser, nosso corpo físico e nossa própria dobra de tempo, de espaço-tempo, dobra e obra de espaço-tempo, de potência e de desejo, e de força e de energia. Estão sempre tentando capturar como função, como utilidade. Estão sempre tentando nos descolar da nossa realidade, através de um ideal, seja ele qual for.
são armadilhas. Só que a potência está aí e ela é imanente. Ela não é transcendente. Até o próximo vídeo.